Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. A Petrobras está em processo de reabertura da usina de biodiesel de Quixadá, no Ceará. Essa unidade, que estava hibernada e sem produção comercial desde 2016, teve sua retomada confirmada pela direção da estatal. A planta possui capacidade para produzir até 108,6 mil metros cúbicos de biodiesel. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Ricardo Pinheiro Ribeiro. Ele é diretor de comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras e também diretor da RPR Engenharia e Consultoria. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes do programa da TV O Povo. Ricardo, então, vamos começar aqui. A gente está com essa usina parada desde 2016, né? O que significa essa retomada agora? Eu vou pedir aqui para você contextualizar quem está acompanhando com a gente, né? Um pouco dessa história, né? Por que ela foi paralisada e por que agora a gente está discutindo essa reativação? Pronto. Irmã, a usina, ela está parada justamente há 10 anos, como você bem confirmou, né? E ela foi hibernada numa época em que ela não estava com um resultado econômico muito bom. E, ao mesmo tempo, também o país não estava passando por nenhum problema de abastecimento de combustíveis, né? Durante esses 10 anos, não foram poucos os esforços que se fez para tentar reativá-la, mas a gente não conseguiu um ambiente interessante, um ambiente que conseguisse discutir, inclusive com a direção da Petrobras, a retomada dessa unidade, né? Mas agora, recentemente, a gente está vendo que o próprio Brasil ele deu um passo à frente, um passo muito certo, que foi investir cada vez mais no mercado de biocombustíveis, né? E quando aconteceu agora recente, coisa de fevereiro para cá, desse conflito, principalmente dos Estados Unidos com o Irã, essa situação deixou de ser assim uma questão só local para uma questão hoje mundial, né? A crise de combustíveis hoje, ela não é um ponto focado no Brasil, é uma coisa geral. Com a guerra, houve um desabastecimento muito forte, né? Principalmente com o conflito que envolveu o fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz ali passa praticamente 25% de todo o petróleo que é revendido. Petróleo, combustíveis, outros derivados, inclusive fertilizantes, né? Impacta bastante o mercado mundial e está gerando uma crise muito pesada nos outros países, né? A Europa, então, que vem praticamente saindo de uma crise forte por causa da suspensão do gás russo, com a crise lá da Ucrânia, né? Ela vinha se recuperando e agora entrou em um outro problema, que foi justamente o fechamento de Hormuz, que atende muito fortemente a Europa. Então, aí a gente vê assim que a nível global existe uma preocupação grande. Por quê? Porque a falta de combustível eleva o preço do petróleo no mercado internacional. A gente tem visto aí o petróleo andando na casa de 115, 110, chegou a cogitar até mais, 125, né? Hoje mesmo a gente vê o petróleo abrindo o mercado na faixa de 106, 110 dólares, né? Isso é um valor muito alto, isso gera uma inflação muito grande, porque a energia, o petróleo e a energia, ela é a base da economia de qualquer país, né? Então isso faz o povo sofrer, dói no bolso do povo, né? E o Brasil, ele tem uma característica de que ele está melhor do que muitas outras nações, inclusive o Financial Times, que é um jornal americano, ele comentou que o Brasil tem uma carta na manga
em relação a essa crise de abastecimento de combustíveis. Por quê? Porque ele tem os biocombustíveis, certo? Aqui a gente tem uma política de biocombustíveis já longa, né? O Proálcool, que é o que iniciou todo esse mercado de biocombustíveis aqui no Brasil, né? Já tem 50 anos, né? O programa de diesel já tem mais de 20 anos, né? Que foi justamente quando começou-se o biodiesel a ser produzido aqui no Brasil em escala industrial, né? Então a gente já tem uma cultura de biocombustíveis porque a gente, graças a Deus, tem uma agroindústria interessante nesse aspecto, né? Isso é muito bom para a nossa economia. Quando você confronta um momento de crise de abastecimento como esse que está acontecendo no mundo hoje, né? Esse biocombustível ele traz para o povo brasileiro ele traz para o povo brasileiro um acalmamento de mercado. Então a gente não teve grandes aumentos como aconteceu na Austrália. A Austrália subiu, o preço dos combustíveis subiram lá 70%, né? Um dia você vai dormir pagando 10, no outro dia você está pagando 17, sei lá. É muito caro isso, né? Os Estados Unidos do mesmo jeito. Hoje um galão de gasolina nos Estados Unidos está batendo na casa dos $5. Inclusive, muitas companhias aéreas já estão cancelando o voo, reajustando tarifas em razão desse impacto dos combustíveis, né? Exatamente. Na Europa, como a gente tinha falado, né, que os combustíveis estão afetando demais a economia, a Lufthansa, que é uma das maiores empresas de aviação alemã, ela está em dificuldade financeira, né? Ela cancelou 20 mil voos porque não tem lucratividade. E nos Estados Unidos teve empresa de aviação fechando as portas, né? Então a gente vê que esse impacto econômico ele é muito forte. O combustível de petróleo ainda é a base do fornecimento de energia para o mundo. A transição energética que a gente tanto espera, ela ainda não está efetiva mesmo a ponto de justamente dar um acalmamento na economia e a gente ainda está dependente dos combustíveis fósseis por muito tempo. Mas é onde o Brasil tem a vantagem dos biocombustíveis pelo seguinte, a gente já produz boa parte do nosso combustível, porque o Brasil na produção de petróleo bruto, ele é autossuficiente. Nós temos um pouquinho de dependência de importações nos derivados de petróleo, gasolina principalmente, que é o que a gente sente mais, né? Gasolina e diesel, né? São aqueles mais sensíveis ao povo brasileiro, né? Então, a gasolina, ela pode ser substituída pelo etanol. É tanto que uma das primeiras medidas agora, já esse ano, depois dessa crise energética que está movimentando a economia mundial, né? Prejudicando a economia mundial, o governo já entrou com medidas para que fossem aumentadas a mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Então a gasolina passou de 27% para 30% de etanol, isso deu uma segurada no preço, a gente poderia estar pagando bem mais caro, mas está mais suave o aumento para a gente. E o diesel era 15%, já foi autorizada a mistura para 16%. Podendo chegar, dependendo como for, a 20%. Isso aí vai depender de algumas condições também de testes com motores para verificar se não vai ter problema nenhum com esse aumento de mistura do diesel. Aí a gente começa a olhar aqui para o Ceará nesse aspecto. O Brasil ele é um dos maiores produtores de biodiesel do mundo, né? Ele perde para os Estados Unidos praticamente, né? Mas nós somos um dos maiores usuários do biodiesel. O biodiesel americano ele é muito exportado. O biodiesel brasileiro, né, ele é consumido aqui internamente mesmo. E como é que essa usina de Quixadá poderia, vamos dizer assim, mudar o jogo, né? Qual a participação dela, qual o peso que ela teria para essa produção aqui no país? Pronto, a gente pode colocar o seguinte, como ela está parada hoje, né? A gente vai falar de histórico dela, certo? Tá. Então, dos últimos 10 anos em que essa usina está parada, a economia brasileira cresceu muito, certo? E se a gente olhar, toda a economia quando cresce, ela aumenta o consumo de
de combustível de uma forma geral, né? Então, o consumo de diesel, de uma forma geral, aquele diesel que você consome no posto, ele aumentou bastante. E muitas usinas foram construídas para poder atender esse mercado, né? O mercado da soja, a maioria do nosso biodiesel brasileiro é produzido com óleo de soja. Chega a ser 70% da matéria-prima do biodiesel, em alguns locais até mais, onde você encontra uma produção de soja mais potente, por exemplo, como os estados do Sul, do Centro-Oeste, eles chegam até a produzir o biodiesel com mais de 70% de óleo de soja, mas numa média geral a gente pode dizer que chega a 70%. E essa condição da gente ter todo um ambiente favorável, ter produção de agrícola potente, forte, né? Uhum. Ele favoreceu o Brasil nesse aspecto. Por quê? Porque nesse crescimento que houve nesses últimos 10 anos que a nossa unidade de biodiesel de Quixadá esteve fechada, a produção de óleo de soja aumentou no Brasil todo, aumentou inclusive aqui nos nossos vizinhos, como Piauí, né? Como Maranhão, que naquela região que chama de Matopiba, houve um crescimento agrícola fenomenal. Hoje, nesses 10 anos, houve assim, uma variação tão grande que hoje, se a gente for ativar a unidade de biodiesel de Quixadá, a gente não precisa mais comprar óleo de soja do Sul ou do Centro-Oeste, a gente compra do Piauí, que é coladinho, vizinho, né? E ainda com a vantagem, porque nós temos a Transnordestina sendo construída, então você consegue trazer a soja que já é produzida lá de trem, que sai um custo muito mais baixo do que está importando esse óleo de soja lá do sul do país. Mas aí, como a gente fala isso, cresceu demais o mercado de biodiesel, porque o mercado de diesel, de uma forma geral, cresceu, e o Ceará, nesse tempo todo, ele está importando biodiesel para compor o seu óleo diesel aqui. Que eu não sei se você sabe, mas o biodiesel ele é composto nessa mistura, ela é feita aqui no Ceará. Você compra o óleo, o biodiesel, você compra o óleo de petróleo, mistura e põe para vender nos postos, né? As distribuidoras e as formuladoras fazem isso. E como a gente deixou de produzir biodiesel, a gente saiu um pouquinho do mercado que nós tivemos até 2016. E como era esse mercado? A unidade de biodiesel Quixadá, ela não era só um equipamento que atendia só o Ceará, não. Ela atendia 5 estados. A gente conseguia produzir naquele tempo, como o consumo de biodiesel era menor, a gente conseguia atender 5 estados. A gente atendia todo o mercado do Ceará, 100%. Nós éramos autossuficientes em biodiesel para misturar no diesel, né? E também vendíamos para Pernambuco, vendíamos para o Piauí, vendíamos para o Rio Grande do Norte, vários estados aqui vizinhos, né? E naquele tempo, qual era a nossa produção? Nossa produção ela era em torno de 300 metros cúbicos por dia. Isso dava em torno de 100 e poucos milhões de litros por ano de biodiesel, né? Então, como ela produzia esse volume, ela atendia, naquele tempo era 1/3 da produção dela era para o Ceará e os 2/3 a mais era para ser vendido nos outros estados, né? A gente era exportador de biodiesel. Com o fechamento da unidade, nós passamos a ser totalmente importadores, né? Ela voltando hoje, ela vai voltar numa situação em que o mercado é totalmente diferente, principalmente por ser maior. Mas também tem diferenças como, por exemplo, naquele tempo se misturava 2% de biodiesel ao diesel de petróleo. Hoje se mistura 16% e se aponta para misturar mais, ou seja, foi um crescimento enorme no consumo do biodiesel. Mas assim, a capacidade de produção de estrutura da fábrica, da usina, ela chegaria hoje, aumentaria mais ou menos em quantos por cento a produção? Qual seria a participação dela, né? É óbvio que isso depende muito do interesse da própria Petrobras, né? Qual é o peso que ela vai dar para a usina de Quixadá aqui. Mas, assim, considerando em termos de estrutura, né? Ela teria condições de fazer a diferença, vamos dizer assim? Ela ainda cobriria, por exemplo, os 5 estados? Não, de jeito nenhum. Ela nem cobriria mais o Ceará.
O Ceará já passou da capacidade de produção dela, ela já teria um potencial de ser ampliada, inclusive. Mas, a princípio, o que a gente sabe é que, para início mesmo, ela partiria da produção da capacidade nominal dela, certo? Para não haver necessariamente investimentos de maior porte já na retomada, né? Então, ela seria feita a retomada com a capacidade original dela, né? Que a gente espera que seja pelo menos iniciada ainda esse ano, certo? Alguns equipamentos a gente sabe que uma unidade industrial parado por 10 anos, tem alguns equipamentos que se estragaram, que foram utilizados para outras atividades e que tem que ser recomposto. Então, tudo leva, como são equipamentos muito específicos, tudo leva a um fornecimento mais lento. Tem fornecedores que hoje, se você for comprar um reator, for comprar uma unidade de pré-tratamento, mesmo que você tenha dinheiro hoje nesse aquecimento de mercado, que está havendo por biocombustíveis, você não consegue em menos de um ano a aquisição de determinados componentes, né? Mas como a Petrobras tem outras unidades de biodiesel em outros estados, na Bahia e em Minas Gerais, existe uma possibilidade de uma retomada mais rápida, de certa forma, se você conseguir trazer equipamentos de outras unidades, né? Mas ela retornaria sim na capacidade original dela, e caso todas as condições, né, e as premissas de projeto sejam alcançadas, aí sim, aí ela tem uma grande probabilidade de ser inclusive expandida, ou seja, ampliada. Existe mercado, certo? Hoje, por exemplo, comparando o que nós já temos, né, comparando nem o que já está apontado de crescer, já é coberta inclusive por lei, né, que é o aumento da mistura. Se a gente hoje só considerando o teor de biodiesel no diesel de posto, no diesel que você compra lá para abastecer seu carro, a gente já precisaria para atender atender na mesma configuração que a gente atendia 10 anos atrás, né, a gente já precisaria duplicá-la, certo? No mínimo duplicá-la. Para atingir o patamar que a gente tinha em Para 2016. atingir o mercado que a gente tinha naquele tempo, ou seja, todo o Ceará, mais esses estados que eram consumidores, eram importadores de biodiesel do Ceará, no mínimo duplicar. Agora, como é que está essa discussão hoje junto à Petrobras? Eu sei que vocês têm tido vários encontros, né, com a direção, autoridades daqui do estado, têm tido vários encontros com a presidente da Petrobras, né? Exatamente. E dia 20 de março, né, foi o anúncio de que seria feita uma retomada da unidade, que foi feita justamente pela presidente Magda, lá em Minas Gerais, inclusive, quando ela estava justamente numa retomada também, numa discussão sobre a unidade de biodiesel de Minas Gerais, e ela anunciou, que foi assim, muito bem recebido por todos os cearenses, né, a retomada dessa unidade daqui. É uma unidade que ela tem para o Ceará um significado muito forte, né, porque ela tem um papel social também, além do papel econômico, né? Então, a presidente Magda ela anunciou que retomaria e que começariam seus estudos, né? A gente começou a discutir localmente, né, tanto a Associação dos Engenheiros da Petrobras, como a Sociedade Cearense de Engenharia, Agronomia e Geociências e várias outras entidades, e fizemos um debate dia 4 de maio para discutir justamente as ações que a gente precisaria fazer também aqui internamente, justamente porque um equipamento desse ele não é um equipamento que seja só tocado pela Petrobras, assim, que tenha só um interesse industrial da Petrobras. Ele tem um interesse muito maior, né? Ele tem um alcance maior. Por exemplo, vamos citar alguns indicadores que mostravam que a unidade ela era extremamente impactante para a nossa economia e para nosso até em relação ao social do Estado, né?
Essa unidade, quando ela produzia só 300 mil litros por dia, né, os 300 metros cúbicos, ela, para você ver, ela consumia praticamente todo o óleo residual que era produzido no estado do Ceará e que era conseguido coletar. O que era isso? Existia uma cooperativa de 600 coletadores de óleos residuais que eles iam nas indústrias, eles iam nos restaurantes, indústrias de alimento que geravam muito óleo residual, frituras, tudo isso e tal. Então eles recolhiam e a Petrobras comprava deles. Eram 600 famílias atendidas só por esse tipo de ação. Tinha mais a própria usina, ela usava também sebos da indústria de alimentos, indústria pecuária geral, né? E também da produção de peixes. Então tinham 300 pescadores que eram beneficiados pela biodiesel de Quixadá naquela época, há 10 anos atrás. Os contratos com a agricultura familiar chegavam a 2.000 contratos. Ou seja, 2.000 produtores rurais, que eram sempre, normalmente, pequenos produtores, até porque era uma característica da vizinhança, né, da estrutura de Quixadá, eram beneficiados por essa unidade. Quando a unidade parou, ela deixou todo esse pessoal órfão, né? Então, tudo isso vai ter que ser retomado, vai ter que ser replanejado para que a gente não entre só utilizando óleo de soja, mas que a gente retorne à unidade também trazendo os benefícios sociais, né, que ela trazia naquela época, né, e que ainda são extremamente disponíveis, né. Para você ver uma unidade dessa, o impacto que ela tem, porque não é só econômico, não é só abastecimento de combustíveis, ela tem uma questão muito forte ambiental, né? Descarbonização, transição energética na veia mesmo. A gente pode dizer que realmente é uma evolução do mercado de combustíveis, né? O Brasil estaria realmente praticando a transição energética e ambientalmente, inclusive, quando ela fechou, acabou criando um problema, inclusive para a CAGES, porque antes tinha um valor o recolhimento do óleo residual, aquele óleo que às vezes você usa até na sua casa, no condomínio e tudo e tal. E com o fechamento e com a cessação da coleta desse óleo, o que aconteceu? Muita gente começou a jogar óleo no esgoto da pia, né, da cozinha. E isso prejudicando, inclusive, o tratamento de esgotos da CAGES, encareceu o tratamento. Então, ela tem realmente um impacto amplo no dia a dia do cearense. E né? quando a gente olha, do ponto de vista do consumo mesmo de combustíveis no Ceará e no Nordeste, em que medida que isso poderia baratear, tornar mais acessível? Certo. Ora, hoje você vê o seguinte, o Ceará hoje ele consome em torno de 154 metros cúbicos de biodiesel, só biodiesel, né, por dia aqui no Ceará. Quando você pensa nisso, você está trazendo todo esse óleo, né, esse biodiesel de outros estados que, por enquanto, são longe. O Piauí mesmo está montando unidades de biodiesel também, que vai, no caso, se a nossa unidade não voltar, ele vai ser exportador, vai deixar de ser importador, como era antigamente aqui do Ceará, e vai ser exportador para o Ceará, né? Então, a produção mais próxima de biodiesel que a gente teria hoje seria no Piauí, porque o Nordeste como um todo ele é muito mal atendido por biodiesel local. Nós temos hoje o quê? Temos 3 unidades na Bahia, uma da Petrobras e 2 privadas, né? Temos uma no Piauí e temos a daqui parada para todo o Nordeste. Ou seja, o Nordeste ou ele traz esse biodiesel que ele precisa, sim, e só fazendo um ponto, falando, o da Bahia não atende todo o Nordeste. Ele atende muito a Bahia é um estado grande, né? Então a unidade lá, as 3 unidades que tem hoje lá, elas mal atendem a Bahia. Ela atende a Bahia e sobra um pouquinho para exportar para os outros estados e com uma característica.
A unidade da Bahia, ela já processa combustíveis de origem vegetal de alto valor. Ela já exporta biodiesel de alta valor para a Europa. Tem uma linha já de produção voltada para o mercado estrangeiro, né? E outra coisa, ela já está se preparando para o combustível de aviação a partir de óleos vegetais. Então a gente precisa trazer a unidade de volta para cá e, como a gente estava falando, possivelmente até ampliá-la. Isso é uma sensação de todos que orbitam a questão da UBQ, seja dentro do estado do Ceará, sejam entidades privadas que também têm interesse que esse biodiesel volte a ser produzido aqui dentro, justamente porque a gente não quer ficar só atendendo aquele mercado hoje de posto de combustível de carro. Existem combustíveis mais avançados, né? Os SAFs da vida, né? São combustíveis de aviação sustentáveis, né? Uma E que a gente alternativa aí ao poderia PAV, ter, né? e que a gente poderia ter aqui não só aquela produçãozinha, voltar só a produçãozinha daquele tempo, mas sim voltá-la, ampliá-la e modernizá-la para um atendimento futuro. Esse programa de inclusão da agricultura familiar, né? Ela teria que ter uma remodelagem, que precisaria ser feito algo diferente do passado, considerando a realidade de hoje? Precisa ser revisto, até porque ele precisa ser ampliado. Ele já tem potencial também de ser ampliado, né? 10 anos não é pouco tempo, então muita coisa mudou. A própria capacidade interna do Estado de produzir óleos vegetais aumentou. Nós temos hoje um potencial maior, por exemplo, com óleo de algodão. O Estado está aumentando a produção de algodão e isso, logicamente, gera uma potencial de produção de óleo, né? Temos apontado para Iguatu, por exemplo, um grande abatedouro, que já estão falando bastante aí de 1.000 cabeças de gado por dia, que isso com certeza vai gerar muito sebo. E o sebo de boi é um ótimo insumo para a produção de biodiesel. Então você já dá mercado para mais um insumo que é gerado dentro do próprio estado, né? E com isso você vai formando uma cadeia de fornecedores. Existe uma discussão que a gente está tentando ainda no futuro, será até motivo de um novo debate com todas as entidades, eram mais de 11 entidades que promoveram o primeiro debate sobre a unidade biodiesel, né? E um dos debates vai ser justamente sobre a visão de uma oportunidade de produção de oleaginosas no Ceará, que já está começando a ser feita na Bahia. A gente queria só trazer para cá também uma tentativa nesse aspecto, porque um grupo econômico lá da Arábia Saudita, que chama Mubadala, é um dos maiores fundos, né, de investimento do mundo. Ele comprou inclusive a refinaria de Mataripe, ele é dono hoje da refinaria lá da Bahia, a maior refinaria. Ele resolveu fazer um investimento de 15 bilhões de reais em óleos vegetais para combustíveis avançados não fósseis, né? E eles estão apostando muito no cultivo da macaúba, certo? A macaúba ela é uma palmeira nativa do Brasil, né? Ela, na verdade, ela é até um pouco mais ampla, ela vem do sul do México e vai até o norte da Argentina, e ela é uma cultura, logicamente, também nativa aqui no Ceará, que poderia ser levada para a agricultura familiar, certo? Com apoio, logicamente, da Embrapa, apoio técnico, né? Para que ela se desenvolva, é isso que o grupo Mubadala está fazendo na Bahia e em Minas Gerais, eles já também estão expandindo para Minas Gerais, que é desenvolver uma agricultura familiar baseada na produção de óleos vegetais. Por que isso? Porque todo mundo sabe que daqui para frente, se a transição energética tão desejada no mundo acontecer, vai ser necessária a produção de óleos vegetais. E não vai ser uma ou duas empresas, muita gente vai ter que produzir para poder atender o mercado.
e isso traz para dentro a agricultura familiar, como também para a própria unidade de biodiesel Quixadá. A gente teria aqui no Ceará um reforço na produção do principal insumo dela, que seria o óleo vegetal. Então tem mercado para a agricultura familiar. Ricardo, mas o peso, por exemplo, do investimento novo que precisaria ser feito, justifica essa reativação? Vocês partem de algum número? Porque, como você mesmo disse, né, a usina passou 10 anos hibernada, né? Então, e o mercado mudou muito, né? Então, assim, já tem hoje esse número, uma estimativa? Como é que está essa discussão? Não, hoje a gente não tem um número exato, a gente tem um número de mercado, a gente conhece o mercado do biodiesel, mas a gente não sabe exatamente como está a unidade, porque como ela é uma unidade fechada, né, ela é Petrobras, então a Petrobras ela não transfere para a gente tantas informações para que a gente possa ter uma ideia. Mas do ponto de vista da gente, ela não vai ser uma construção de uma unidade nova. Por quê? Porque a unidade de biodiesel ela é formada por tancagem, são muitos tanques grandes, né? Que deveriam, no caso de uma unidade, uma usina nova teria que ser comprada, isso está lá íntegro, certo? Já é Tem os reatores, o reator principal dela, segundo o que a gente sabe, ele está íntegro, certo? Ele foi preservado, foram 10 anos que a Petrobras manteve ele parado, mas manteve com preservação. Então ele não está perdido, não é um equipamento perdido, né? Seria construído do zero, do né? zero, exatamente. Toda parte estrutural, toda a infraestrutura está preservada, que também é um peso muito grande na retomada de qualquer unidade fabril, né? E também tem uma unidade de tratamento do óleo antes dele entrar no reator de biodiesel, né, da produção de biodiesel, que isso aí, acredita-se que a Petrobras vai ter que fazer algum investimento nele, mais por questão de obsolescência, certo? Esses 10 anos, o processamento do biodiesel Tecnologia, desenvolveu-se mais, certo? E então, para que se tenha um rendimento maior da unidade, uma das ideias que se tem é que esse pré-tratamento do biodiesel, do óleo vegetal, ele deve ser realmente modernizado. Aí talvez tenha que se gastar um pouco mais, né? Mas não é o mesmo valor de construir uma unidade nova, de jeito nenhum, longe disso até. É possível aproveitar quase toda a unidade que está lá. Mas em termos, por exemplo, de mão de obra, né? Teriam que ser feitos novos concursos. Agora você citou uma parte bem crítica, que é a retomada da operação da unidade, né? Porque todo o pessoal que estava envolvido naquele tempo, os que eram Petrobras, que eram cerca de 40 empregados, foram transferidos para outras unidades, e muitos até se aposentaram, né? Esses não retornam praticamente, é muito difícil o retorno. Então, essa retomada aí é um dos pontos que nós, como entidades envolvidas nisso, tem sempre colocado como primordial, é que vai ter que haver um retreinamento, porque vai ter que trazer mais gente, certo? Não só os de emprego direto, os 40 ou 60 que precisam para operá-la diretamente, mas tem toda aquela rede de empregos que eram indiretos que envolviam essa unidade, né? A Quixadá, não sei se você lembra, naquele tempo, floresceu com o tempo que a unidade passou operando talvez 10 anos. Esse tempo você viu um desenvolvimento enorme em Quixadá, né? Escola, o IF, né, o Instituto Federal, foi colocado lá, uma série de empresas, hotelaria, restaurantes. A gente via aquela efervescência na economia do município, né, com o funcionamento da unidade, né? Não era brincadeira, não tinha, circulava mais de 5.000 caminhões por ano lá, né? Então tinha toda uma economia orbitando a unidade de biodiesel de Quixadá, não só Petrobras, mas também daqueles que atendiam manutenção e tudo e tal. Tudo isso vai ser necessário
ser retomado. E é por isso que não é só a Petrobras que deve se envolver na recuperação da unidade. Ela deve fazer sim, mas mesmo que ela coloque todo o pessoal dela, faça novos concursos, seja o que for, toda aquela cadeia que atendia Precisa vai ter que ser ser recuperada, vai ser refeita, né? retomada. Isso, quando a gente fala, retomada para os números daquele tempo, de 10 anos atrás. Mas se a unidade realmente for impulsionada de forma até que ela venha a se desenvolver e a ser duplicada, então isso tudo se multiplica. No ponto de vista da gente, hoje já deveria ser, já tem mercado para duplicação. Mas existem já avaliações que, se a gente considerar um mercado um pouquinho maior e considerar que o Ceará poderia ter a visão de exportar biodiesel, certo? Nós temos o Porto do Pecém, nós temos todo um programa para tornar o Porto do Pecém cada vez mais internacional, né? E é um contexto diferente, né? A gente tem agora também uma transnordestina em vias de Exatamente. sair do papel, É. né? Que também já estava em Já discussão estava naquela época, mas agora a passa vizinho concretude à dela unidade. está mais próxima, né? Então a gente vê assim, não é difícil pensar que seja a Petrobras, seja quem for, que opere uma unidade de biodiesel aqui no Ceará, existe potencial até para quadriplicar a produção Uhum. em uma única unidade. Mas o que a gente espera é que aumente, além disso, não é só isso não. Agora, Ricardo, tem também um pleito que vocês levaram até a presidente Magda em relação ao próprio nome, né, da usina. Eu queria que você contasse aqui essa história e o que tem de relação com a história do Ceará, né? Isso é uma questão muito interessante, muito boa da gente discutir, porque quando a gente fala de biodiesel, a gente às vezes tem uma impressão de que é uma coisa que chegou do nada, ou então que alguma empresa desenvolveu aleatoriamente, e não é bem assim. Na verdade, a primeira patente internacional da produção de biodiesel, reconhecida internacionalmente, é de um cearense, certo? Que é o professor Expedito Parente, né? Ele inventou o biodiesel, certo? Uhum. E ele inclusive, foi um tem grande... Tem um DNA cearense tem muito nisso, forte. né? E ele sempre foi um cara com uma visão, assim, estrondosa do mercado de biocombustíveis. Ele não só desenvolveu o biodiesel, como ele desenvolveu também o que hoje o pessoal vive falando de combustível de aviação. Ele fez também o Prozene, que foi um combustível que ele colocou em aviões a jato da FAB em 1984 e voou. Esses aviões funcionaram, foi feita uma demonstração com isso. E o professor Expedito, ele sempre foi extremamente reconhecido no mundo todo como um pesquisador de altíssima patente, né? Então, o que a gente viu, que foi inclusive reforçado pelo deputado federal, o Inácio Arruda, no debate do dia 4, foi justamente de levar esse pleito de que a unidade receba o nome do Expedito Parente, muito justamente, né? Uhum. Porque justamente ele foi o pai da ideia de toda a indústria do biodiesel praticamente, né? E caso a unidade venha a ser realmente renomeada, eu acredito que vai ser, né? Ela vai ficar justamente como unidade de biodiesel de Quixadá, professor Expedito Parente, né? Isso seria, logicamente, para os cearenses uma grande alegria de ter o nome dele como referência para a produção de biodiesel aqui, né? Que está parada e agora vai retornar com o nome dele. Uhum. E tem toda uma expectativa, né, de mercado dessa questão da própria tecnologia, né, também Exato. dos estudos. Quando a gente olha hoje também, agora do ponto de vista científico, acadêmico, essas pesquisas hoje aqui no Ceará continuam? Como é que elas têm avançado? Continuam. A UFC, mesmo todas as universidades, o UES, né, o IF, todos têm alguém trabalhando na área de biocombustíveis
ou de transição energética, vamos dizer assim, né? Para não ficar só na questão dos combustíveis líquidos, né? Agora, quando você tem uma unidade industrial operacional, tudo se amplifica, né? E quando se amplifica, todo mundo sai ganhando, porque é mais gente estudando, mais gente trabalhando. Ou seja, seria uma outra área, uma outra possibilidade de Sim, avanço para a economia cearense, com né? certeza, porque é como a gente fala, você consegue, se a gente conseguir trazer uma linha de industrialização, de produção e de estudo na área de combustíveis avançados, né? Uhum. Todo mundo vai sair ganhando porque a própria academia vai ter muito o que desenvolver, rede verdes, rede de energia verde e todos os institutos que estão envolvidos, eles vão ter um maior espaço de desenvolvimento e de incentivo àqueles jovens que estão querendo trabalhar nas áreas, olhando para o futuro, olhando para a descarbonização, né? Ricardo, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado nosso convite e pelas contribuições nesse tema. Eu que agradeço e a gente sempre está à disposição de vocês. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou sobre o processo de reabertura da usina de biodiesel de Quixadá. A gente conversou com Ricardo Pinheiro Ribeiro, ele é diretor de comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Ele também é diretor da RPR, Engenharia e Consultoria. Até a próxima semana.